Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, vamos ter uma entrevista hoje especial com o meu amigo, primeiro sargento Carlos, da FAB, né, que é mecânico de aeronaves, e vai falar um pouquinho da carreira dele, vai falar um pouco de como ele entrou para a aviação, os caminhos que ele seguiu na aviação e dar algumas dicas para a galera do canal de carreira e de vida e de profissão, beleza? Então, eu queria apresentar a vocês o Sargento Carlos e estou abrindo agora o espaço para que ele faça as considerações iniciais. Carlos, pode fazer as suas iniciações e as suas considerações iniciais aí, beleza? Pessoal, bom, Viana, primeiramente, obrigado aí por esse espaço aí por esse convite que você fez para mim, né? Me deixou surpreso e eu quero estar compartilhando com você, com toda as pessoas que te seguem, assim, um pouco do que foi para mim a minha carreira e o que eu posso, de alguma maneira, estar influenciando algumas pessoas que podem estar nos ouvindo, ok? Meu nome é João Carlos. Beleza. Moro em Santa Cruz, eu sirvo na base aérea de Santa Cruz já há 28 anos, né? E onde trabalho, onde criei a minha família e onde estou servindo até hoje. Legal. Então, Carlos, como é que foi assim para você a escolha da aviação? Qual foi a tua primeira escola de formação na aviação? Como você descobriu essa carreira de mecânico? Né? E como foi que a aviação despertou assim, em você o interesse por essa carreira? Então, Viana, legal, muito boa pergunta. Assim, desde criança, né, eu tinha assim sempre um grande fascínio pela mecânica, em geral, né? Primeiramente, a mecânica de automóveis, né? E eu ainda, assim, achava uma coisa muito distante a mecânica de aviação. Quando vi um avião assim, eu não imaginava nem por que um avião voava. Chega a ser uma magia para a gente olhar uma, uma aeronave tão pesada quanto aquilo poder voar. E eu nunca tinha chegado nem próximo a um avião. Enfim, foi aos 17 anos, já não foi tão novo assim, aos 17 anos que eu tive a oportunidade de estar próximo de uma aeronave, fui fazer uma visita ao Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos, e eu cheguei mais próximo de aviões. Eu já, desde criança, eu já dava sinais para minha mãe, já desmontando relógios, já desmontando, dando trabalho dentro de casa, né? Isso faz com que a gente desperte a curiosidade. A mecânica, ela começa da curiosidade. Você quer entender por que as coisas trabalham, como elas funcionam. Então, aos 17 anos, quando eu tive a oportunidade de entrar pela primeira vez num avião no solo, eu falei assim, será que, meu Deus, será que um dia eu teria a oportunidade de entender? Eu não falava nem de trabalhar, eu queria entender como uma máquina daquela funcionava. Bom, acho que daí que eu comecei a fervilhar e sonhar. Então, como é que foi, assim, e por que dentro das profissões você escolheu a manutenção de aeronaves, né? O que significa e qual sentido faz para você hoje a sua escolha nos dias atuais, nos dias de hoje? O que você acha que impactou na sua vida pessoal, o que mudou na sua vida ter buscado esse caminho, essa profissão, que te proporcionou a aviação na tua vida assim, pessoal? Boa, boa. Então, quando eu completei 18 anos agora, eu tive a oportunidade de fazer um concurso para um curso profissionalizante. Era um convênio do Senai com o DAC, com a aeronáutica. E ele funcionava no Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos. Eu me inscrevi, fiz um concurso, fui aprovado, obtive uma boa nota e escolhi a área de aviação. E isso porque, lembra quando falei que entrei a primeira vez no avião, falei, poxa, será que um dia eu teria oportunidade? No ano seguinte, parece assim,
foi uma coisa de Deus, porque eu desejei no ano anterior, no outro ano eu já estava fazendo um concurso que poderia me habilitar a fazer um curso de um ano. Fiz o curso com aproveitamento, terminei, me formei mecânico, onde obtive 4 carteiras do DC. Antigamente, eram 10 carteiras. Das 10, eu tive 4 carteiras. Estrutura de avião, estrutura de helicópteros, motor convencional e motores a reação. Dentro de um ano, eu consegui tirar essas 4 carteiras. Não foi fácil, não. Eu tive que estudar muito. Era período integral e eu consegui sair com essas 4 carteiras. No ano seguinte, eu fiz um concurso para aeronáutica e aí já entrei para aeronáutica e já pude trabalhar com os aviões deles lá. Entendi. E foi lá que a gente se conheceu, lá no curso da aeronáutica, né? Lá no curso do SESG, né, que a gente fez, junto, lá em Santa Cruz. Né? Exatamente. E quais os projetos aeronáuticos mais marcaram sua carreira de lá para cá, depois que você se tornou mecânico na FAB, né? Depois que você foi... Você chegou a fazer um curso de cabo, não fez o curso de cabo antes de sargento? Então, quando você fez... Aonde que você foi servir? Porque aí a gente perdeu o contato, tu saiu lá, eu continuei na PA, ali em Santa Cruz, depois fui transferido para o quartel lá em Marechal e você continuou lá. Né? Eu só não sei para qual unidade você foi. Aí a gente se perdeu assim, o contato. E qual foi a primeira aeronave que você trabalhou assim, a nível de esquadrão, que você se especializou, ficou ali tendo aquela vivência de esquadrão, e como é que se deu a transição de cabo para sargento? Eu sei que foi coisa rápida, foi breve. Eu lembro que muita gente que entrou junto comigo, que foi para essa carreira, também foi rápido, né? O Chaves, não sei se você lembra do Chaves, que foi lá para o GTE, tal, aquela galera, então, foi bem rápido. Como é que foi isso? Para qual esquadrão você foi? Qual foi a aeronave que você começou? Geralmente a que marca mais é a primeira, né? E depois, quais os outros projetos que você trabalhou e qual você mais gosta até hoje? Você se lembra e fala, pô, queria ainda poder trabalhar naquele projeto ali, que é o projeto que me deixa contente de trabalhar. O que você me diz? Ok. Bom, minha carreira, então, profissional, resumidamente, nos conhecemos em 95, né? E lá, eu como soldado de primeira classe na aeronáutica, eu já podia trabalhar como auxiliar de mecânico, né? Eu carregava a caixa dos mecânicos. Isso para mim já era só de estar próximo dos aviões e carregar a caixa deles, para mim já era eu já me sentia realizado. Mas enfim, Deus quis um pouco mais de mim. Então, foi assim, como soldado eu trabalhei com Regente e Sêneca, né, que são aeronaves de pequeno porte, motor convencional, né? Mas ainda assim, os mecânicos ainda tinham confiança em mim, eu ainda auxiliava muito na troca de óleo, troca de velas, fazia o FOV, né? Que é o filtro, óleo e velas, né? Sempre com a supervisão de um especialista, né? De um sargento especialista, e assim, já trabalhava com isso. Fiquei 2 anos e meio como soldado de primeira classe. Fiz o curso de CFC, 6 meses em Guaratinguetá, voltei, fui servir na extinta segunda Elo. Na segunda Elo, eu trabalhei na seção de motores com as aeronaves T-27, os Tucanos, né? Foi uma experiência também muito boa. Fiquei pouco tempo, assim, cerca de 2 anos como cabo, né? E logo voltei para a escola de especialistas para fazer o CFS, né? Fui em 2001, né? A minha turma de especialista, voltei e fui trabalhar no 4º do 7º grupo de aviação embarcada, que funcionava no hangar do Zeppelin, na base aérea de Bandeirulha? O Bandeirulha. Aí foi quando fui trabalhar com o Bandeirulha, que é uma aeronave, né? Muito semelhante. É um bandeirante transformado para uma aeronave de patrulha. Isso. Então, assim, trabalhei lá por 10 anos, né? Na seção de célula, na seção de motores, maior parte do tempo. E durante esses 10 anos que servi lá, trabalhei também como mecânico de voo. Trabalhava como mecânico de voo e atuava também nas oficinas. Hoje, trabalho com F5, né? É uma aeronave jato puro,
né, no primeiro grupo de aviação de caça, também em Santa Cruz, né? Nunca saí de Santa Cruz. Mas, assim, você perguntou qual o projeto que me marcou. O que está me marcando hoje é o meu projeto F5, é um desafio, né? Entender mais essa aeronave. E vou dizer, o mecânico ele está sempre aprendendo, ele está sempre se reinventando. Mas, assim, você perguntou o projeto que mais me marcou. Eu tenho que ser sincero. Eu fiquei muito fascinado quando eu pude compreender o motor do Bandeirante, né? Que é o Pratt Whitney, né? Que é o motor, ele é turbo-hélice, né? Entender, eu trabalhava até então com regente Sêneca, eu trabalhava com motor convencional. Quando eu já passei para o Tucano e depois para o Bandeirante Patrulha, o Bandeirulha, né? E especificamente com o motor que é turbo-hélice, eu achei assim, fiquei fascinado de entender como que um projeto da década de 60, 70 já tinha assim tanta tecnologia que assim, ainda para os dias de hoje é capaz assim de nos fascinar a tecnologia daqueles motores. Então, sim, sim. Quando eu te encontrei, quando a gente se reencontrou, eu estava fazendo estágio no parque e você estava fazendo curso do motor, lembra? Do motor PT6 do Bandeirante, lembra? Eu tenho a memória então, muito lá com o sub... Rapaz, eu esqueci qual foi o nome do sub da seção, que o pessoal chamava ele de Carranca, eu esqueci o nome dele. Que deu aula que que dava o curso, ele era o responsável lá pela seção lá da Tenote, né, seção de motores, fazia toda a inspeção dos motores tal. Eu fui estagiário do Siqueira, Sargento Siqueira, ele que me ensinou a fazer balanceamento estático do compressor, aquela coisa toda que a gente faz, né, quando desmonta tudo, explica o motor todo, eu aprendi com ele, sim, entendeu? Então aí foi na época que eu te reencontrei, que a gente estava, por coincidência, fazendo o curso do motor. Eu fiz o curso, acho que junto contigo, não foi? Do motor naquela ocasião, né? Uma experiência muito legal, muito legal. E hoje, quais são suas metas profissionais? O que você pensa em fazer? Você pensa em ir para a reserva, assim, completar o teu tempo, os 30 anos, e continuar na aviação civil, ou você pensa em parar total e cuidar só da família, pescar? O que você projeta para o futuro aí? O que você está pensando aí? Não, de maneira nenhuma. Assim, a ideia é continuar trabalhando, continuar produzindo. Então, assim, algo que eu estou fazendo muito hoje, e assim, para a sua plateia, para a sua audiência, a gente tem que trabalhar muito o inglês. O inglês. Eu já tenho o inglês técnico, porém agora eu quero aprimorar mais o inglês da conversação. Porque para a área profissional, para trabalhar, você precisa da conversação. A área da mecânica, ela te abre portas, porém, o inglês ele vai te abrir portas internacionais. Por quê? Sim. Existem países que têm uma demanda, assim, uma necessidade grande de mecânicos de aviação. Por exemplo, os Estados Unidos precisa de mecânicos de aviação, Europa precisa de mecânicos de aviação, o Brasil com esses projetos, o KC-390, Portugal adquirindo, né, o nosso aeronave Milênio, KC-390, um projeto fantástico, aquele ali. Mas então, para trabalhar fora, precisa muito do inglês. A tua plateia que te ouve, que gosta da aviação, que gosta da mecânica, tem que se apaixonar, tem que gostar também do inglês. No mínimo o inglês, para que outras portas se abram. Então, hoje, o que o João Carlos está fazendo? O que o Carlos está fazendo? Estudando bastante inglês, conversação, né? Aprimorando, revendo o inglês técnico, para que eu possa, amanhã, estar apto a empregos fora do Brasil. Né? São José dos Campos é uma porta também, mas eu pretendo trabalhar e, assim, se eu conseguir alguma coisa fora, vai ser... A minha necessidade hoje não é nem profissional, eu já tenho. Eu preciso aprimorar muito bem o inglês.
Uhum. Então, cara, o que eu te falaria é faça o FAA, entendeu? Quando você terminar, quando sair da fábrica para a reserva, tire o teu FAA, entendeu? Vai precisar do inglês para fazer o FAA, entendeu? Se especialize em helicóptero também, é uma boa, entendeu? Tem um motor PT-6 em algumas aeronaves de asa rotativa que usam motor PT-6, tá? Voltado para o helicóptero, turbo-eixo, e se especializa nessa área, a parte de eletrônica também, bastante, importantíssimo. Eu trabalhei com sub, quando eu fui estagiário aí no parque, eu passei pela Temote, depois eu fui para a TAMV, a TAMV eu fiquei na seção de motores e hélice, depois eu fui para estrutura, tirei o curso do Brasília, depois que eu saí do Brasília, aí eu fui para a TAAR. Na TAAR não, eu trabalhei com H50, que é o esquilo, trabalhei com H34 Super Puma e trabalhei um pouco com 205. Mas no Super Puma, o sub, ele me orientou na época e falou, cara, aprenda eletrônica, é muito necessário, entendeu? Cada vez mais vai ter eletrônica embarcada nas aeronaves, é o que a gente está vendo no futuro, né? Agora, daqui a pouco, não tem nem mais piloto dentro da aeronave, vai ser pilotada remotamente, é o grande lance hoje, né, da aviação, né, são os drones e as aeronaves futuramente sem piloto presente dentro da aeronave. Então, assim, e que conselho você daria para os jovens, né? A gente já está falando aqui, né, dando esse conselho aqui, né? O que pode contribuir na carreira de mecânico, na formação, o que a carreira de mecânico pode contribuir na formação de um jovem? O que você acha que a carreira contribui para a formação de um jovem? Eu acho assim, que você pode dizer, né, que mudou a tua vida, se foi um divisor de água na tua vida, ter feito o curso do CTPA, o que você acha que valeu ali aquele curso ali de CTPA na tua carreira e na tua vida? Bom, vamos lá. Primeiro, o CTPA ele me ensinou a ter disciplina. Eu era um jovem que eu não fui criado de modo muito disciplinado. Não me foi cobrada a disciplina. E lá eu entendi da responsabilidade dos compromissos, né? Saber entrar, saber sair, saber falar com as pessoas. Isso tudo o CTPA contribuiu de um modo positivo para mim. O que eu percebi que, ao me apaixonar pela mecânica, o que aconteceu comigo depois? Primeiro, uma satisfação profissional muito grande, né? Eu acho que hoje eu digo que só tem uma coisa que eu amo mais do que trabalhar com aviões. São meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos e, assim, amo todos eles. E, assim, a aviação, para mim, hoje, Viana, com sinceridade, a segunda-feira, para mim, não é um peso. Eu, assim, eu não sou aquele profissional que fico de segunda a quinta-feira esperando a sexta-feira para dizer que sextou. Não, 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 não. Eu trabalho bem a semana, aos finais de semana curto minha família, mas na segunda-feira eu estou renovado e pronto para trabalhar. Então, o que acho não, tenho certeza que trouxe para a minha mecânica disciplina, responsabilidade, né? E organização. Disciplina, responsabilidade e organização. Acho que são esses 3 pontos que um mecânico assim ele mais precisa desenvolver e isso vai mudar na vida dele, para ele ser um bom profissional, porque a gente não quer ser um profissional mediano, medíocre, né, no sentido da palavra, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de ser mediano. A gente quer ser algo mais. Então, você tendo disciplina, organização, você já são passos assim que você pode desenvolver, precisa ser trabalhado para você chegar à competência e até à inteligência. Porque nem toda pane ela é previsível, né? Tem as panes programadas, né? As manutenções programadas
e as manutenções não programadas, que são aquelas que exigem um desafio maior seu de você saber analisar, né, para você minimizar o tempo de uma aeronave parada com o menor custo para aquele envolvido naquela manutenção. Acho que isso. A pessoa precisa entender que se ele não é, ele precisa se tornar disciplinado, organizado e curioso. Ele tem que ter curiosidade, coragem, não ter medo, coragem, ok? E, na sua opinião, a respeito do CTPA, como esse projeto impactou sua vida e a sua carreira? Hoje. O CTPA, lá no início, qual foi o impacto que ele causou em você? Assim, desde o início. Você chegou a cursar com Subneves, pegou o Subneves no CTPA ainda? Como não lembro? Como não falar de CTPA e não falar do suboficial Antônio Neves Ferreira, né? O lendário Subneves, suboficial Neves. Hoje ele está na reserva, já, né? Atuante. Ele é membro da Primeira Igreja Batista de Vila Valqueire. Até hoje, Viana, ele ainda trabalha com jovens na igreja dele. Quer dizer, nunca parou de trabalhar. Nunca parou de trabalhar. Ele já está com seus 70 anos ali, talvez um pouco mais, mas ninguém diz. Ele sempre muito bem cuidado, sempre gostou de praticar atividade física, dando a corridinha dele. Enfim, mas ele, para mim, eu posso dizer, ele foi mais do que um instrutor. O suboficial Antônio Neves Ferreira, na minha vida, foi como um segundo pai que eu tive profissionalmente, caráter. Né? Eu aprendi a admirar aquele senhor todos os aspectos. Na parte dele profissional, na parte dele... ele também é professor de matemática, né? Não sei se outras áreas, mas matemática eu tenho certeza que ele também é formado e ele deu aula durante muitos anos fora. Mas, assim, a minha turma tinha 101 alunos. Éramos 101. E, assim, ele lidava com cada um de modo individualizado, na parte profissional, a parte de caráter, Era uma escola paramilitar. Nós não éramos militares. Éramos assim, tínhamos ordem unida, uniforme, corte de cabelo, né? Aqueles meninos que já não mais rebeldes sabiam que tinham que ter o cabelo bem cortado lá, o respeito, né? Com os superiores hierárquicos. Isso aí tudo desenvolveu em nós. E assim, não só a parte profissional, mas a parte de caráter também e de vida. O que eu aprendi no ano de 1994, eu trago até hoje e tenho certeza, levarei até o meu último dia. Legal. Isso foi Cara, muito bom te ver, tá? Assim, o canal Aviação em Pauta está de portas abertas. Sempre que quiser voltar, é só falar com a gente, tá? Te agradeço a doação do teu tempo para a gente bater esse papo aqui, tá? E é isso. Pode fazer suas considerações finais, assim, deixar uma mensagem que você queira deixar. E muito obrigado mesmo por ter vindo hoje aqui fazer essa entrevista conosco aqui, tá bom? Obrigado. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço, tá bom? Vi que o tempo passou muito rápido. Quando você me fez o desafio, parecia assim que ia ser uma coisa assim, mas passou bem rápido, foi bem descontraído, né? Espero que as pessoas tenham gostado, né? Se faltou alguma coisa, foi por experiência, né? Não tem o teu profissionalismo ainda, a tua experiência, né? Pelo que você já passou. Parabéns. Estamos aprendendo. Sucesso, vida longa ao seu canal e que as pessoas compreendam que sempre o saber ele não ocupa espaço. Elas sempre vão adquirir algo de bom, tá bom? Esse tá o meu contato aí. Se alguém da tua audiência quiser fazer algum contato, alguma pergunta depois, né? Eu sirvo na base aérea de Santa Cruz. Estou esperando você para me fazer uma visita aqui. Vem fazer uma visita aqui, conhecer. Pode deixar, vamos marcar. Né? Vai ser um prazer. Quando é que chega o gripe? Então, quando chega o gripe? O gripe já chegou, mas
para Anápolis. Anápolis foi a primeira unidade. Digo lá Santa Cruz. Primeiro, no canal tem um vídeo que eu fiz sobre o grupo de aviação de caça, né? Sobre o primeiro grupo lá onde você serve. Agora, quando chegar, a gente marca para fazer uma cobertura ir lá, fazer um vídeo, bater foto, conversar, rever a galera. Vai ser legal. Tá bom? Eu fico aguardando aí, tu me dá um toque aí e a gente combina. Beleza? Valeu, João. Falou, meu querido. Fica com Deus aí, guerreiro. Obrigado por tudo. Valeu, grande abraço. Tudo de bom. Valeu. Valeu.